Olá, povo de Deus, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 9 de novembro de 2020, dedicação da Basílica de Latrão. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, 1, 2, 8, 9, 12, João 12, 13, 22. E tem uma leitura alternativa de 1 Coríntios 3, 9c a 11, 16, 17. A festa de hoje quer reverenciar a Basílica do Santíssimo Salvador, ou de São João de Latrão, fundada pelo Papa Melquíades, no século IV, sobre a colina de Latrão. Ela recebeu depois o título de Arquibasílica e é dedicada aos dois São João, Batista e Evangelista. Na sua origem, descobrimos que foi um palácio da família real do imperador Constantino. Sofreu com inúmeras intempéries da igreja ao longo da história e foi reformada todas as vezes. É a mais antiga e a mais importante entre as 5 basílicas papais do mundo e entre as 4 basílicas de Roma, sendo a mais antiga igreja no Ocidente e conhecida por abrigar a cátedra do bispo de Roma. O Palácio Laterano passou para o controle do imperador quando Constantino I casou-se com a sua segunda esposa Fausta, irmã de Maxêncio. Conhecido na época como Casa de Fausta, o Palácio Laterano acabou finalmente sendo entregue ao bispo de Roma por Constantino. A data da doação é desconhecida, mas estudiosos especulam que teria sido durante o pontificado do Papa Melquíades, um norte-africano. Ezequiel, profeta do século VI a.C., foi deportado na primeira deportação de Nabucodonosor para a Babilônia. Junto aos exilados, tentou manter firme a fé em Javé, convidando o povo a fazer um meia-culpa pela situação de exilado. Tinha um projeto de restauração que passava pela reconstrução do templo, profanado pelas tropas de Nabucodonosor. O nosso texto de hoje está dentro dessa visão de Ezequiel, que destaca o templo, de onde brota a água que fecunda a vida nova, como uma descrição de uma nova criação. Do templo sairá uma água que por onde passar tornará fértil toda a terra e em todas as suas latitudes. Assim ele descreve: ao longo da torrente, nas suas margens, crescerá toda a sorte de árvores frutíferas, cuja folhagem não murchará e cujos frutos nunca cessam. Produzirão todos os meses frutos novos, porque esta água vem do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Jerusalém será então reconstruída, tendo como centro o templo, para onde deverão caminhar todas as nações. Trata-se de um projeto que restaura Israel e faz dele um referencial da presença de Javé no mundo. Portanto, um projeto de alcance universal. 1 Coríntios 3, 9c, 11, 16, 17. A metáfora que compara o povo a um edifício é usada várias vezes nas Sagradas Escrituras. Esse edifício de Deus tem Jesus Cristo como alicerce e o próprio Deus como arquiteto, sábio e experiente. Assim, a comunidade cristã é chamada por Paulo de templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Na primeira carta de Pedro também temos bem descrita essa metáfora. Vejamos: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa,
e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Paulo também considera o corpo humano como templo do Senhor e faz uma dura advertência: se alguém destrói o templo de Deus, este corpo humano, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Aqui está um bom fundamento de toda a perspectiva de defesa dos direitos humanos. Quem profana o ser humano, deixando-o morrer de fome, não favorecendo o tratamento de sua saúde, torturando-o de todas as formas, tudo isso estará fazendo ao próprio Deus, que quis habitar em cada criatura sua, templo dele. João 2, 13 a 22. Nesse contexto entendemos a ira de Jesus contra a profanação do templo, pois quem faz da casa do Senhor uma casa de comércio, profana o próprio ser humano, que é reduzido a um consumidor. Jesus faz de maneira violenta a purificação do templo, que tinha se transformado verdadeiramente num mercado público. A celebração da Páscoa consumia grande quantidade de reses, bois, ovelhas, pombas, e com licença das autoridades do templo, um átrio se convertia quase em estábulo ou mercado. Além disso, para o tributo do templo ou para oferendas voluntárias, o povo que vinha de outros países tinha de trocar o dinheiro. Os cambistas que faziam esse serviço e também os seus negócios estavam aí, roubando. Contra o abuso, Jesus executa uma ação simbólica que explica e amplia numa ordem decisiva. O mercado no templo já era questionado desde o profeta Zacarias. Já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos naquele dia, diz o profeta. Jesus valorizava o templo de Jerusalém como centro de peregrinação e de espiritualidade do povo judeu, da Palestina e da diáspora. E quando questionado em nome de qual autoridade Jesus, com chicote, expulsava os vendilhões do templo, ele responde de maneira simbólica, aludindo à sua ressurreição: derrubai esse templo e em 3 dias o reconstruirei. O próprio Jesus aqui se referia ao seu corpo como templo, o que os discípulos vieram a entender isso quando da ressurreição de Jesus. Já se afirmou que o nome de Jesus virou um produto muito rentável nos dias de hoje. Criou-se inclusive a teologia da prosperidade, que de fato prospera no bolso de alguns espertos que abusam do povo, exigindo dinheiro para todas as atividades da igreja. Essa teologia também tem o viés da retribuição, que faz a cabeça de muita gente dizendo: pague o dízimo que sua vida melhora, que Deus lhe retribuirá em muitas bênçãos na sua vida. A manutenção dos templos é obrigação de todos os que acreditam que ele pode servir como um local de encontro com Deus e com os irmãos. Porém, não justifica que em nome de sua manutenção se faça comércio e ostentação. Os templos devem ser sinais da Igreja de Cristo, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Culto, ostentação, vestimentas luxuosas mais servem para desfile de vaidades de agentes religiosos e menos momento de espiritualidade profunda e provocadora de compromissos com os prediletos de Jesus, os pobres. Basta de construções suntuosas. Multipliquemos pequenas comunidades, onde o povo tem mais chance de ouvir bem de perto a palavra de Deus, celebrar bem afetivamente a Eucaristia e comprometer-se com os valores do reino anunciado por Jesus, que é um reino de paz, de justiça, de partilha
e de igualdade entre os irmãos. Um beijo no seu coração.